se mantiver ao longo dos próximos anos, a tese maturar e começar a aumentar o payout, o que deve começar a acontecer, dada a alta rentabilidade do banco, então, provavelmente o Mercantil 3 ele vai ter um desempenho ainda melhor. Chama atenção essa diferença. Malik, quero agradecer aqui a sua participação, meu parceiro. Muito obrigado. Um abraço para você. A gente não vai conseguir falar hoje sobre o setor educacional. Tivemos que utilizar um tempinho aqui da nossa troca de ideias para ouvir o presidente dos Estados Unidos e também o presidente da França, mas ainda assim é sempre valioso, é sempre muito legal te receber aqui. E em uma próxima oportunidade, prometo que a gente começa pelo setor de construção civil, porque o nosso público adora quando você fala sobre esse segmento. Então, para se despedir de você, eu estou aqui fazendo os meus cumprimentos, às vezes da casa, representando a Sandra, o João, também a Edi, que está aqui na nossa mesa de som, mas tem alguém que quer te dar um abraço especial. Você conhece bem essa pessoa, olha o sorriso, o Malik sabe de quem eu estou falando, o Malik sabe de quem eu estou falando. Marcelo Coutinho, senhoras e senhores. Olá, Coutinho, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Fala, chefe, tudo bom? Bem, e você, Coutinho? Saudades do Malik? Saudades do Malik. E aí, lindinho, vamos comprar o quê? Multilaser, Mitre. Bora, lindinho, bate a boleta aí que eu bato a boleta do lado de cá, lindinho. Pô, essas aí ficaram, graças a Deus, ficaram pra trás, viu? Nada. Esse trio aqui foi o trio que no dia 23 de outubro de 2013, quando eu entrei pela primeira vez na TC News. Era eu, Malik, que eu conheci nesse dia, e essa figura rara aqui que me levou, que me trouxe, na verdade, para a TC News. É um reencontro. Foi muito legal. Agora como MRT News. Agora como MRT News, entendeu? Muito legal, bem legal. Pra quem não acompanhava, puxa, era demais. O Malik trazia todo o olhar fundamentalista e o Coutinho vinha com monitoramento técnico. E muitas vezes, o olhar fundamentalista ele não vai conversar exatamente com o monitoramento técnico. Até por isso, na verdade, na maior parte das vezes não conversava, né, Malik? Porque você encontrava uma empresa que estava descontada, você falava, olha, o preço de tela não condiz com os fundamentos da companhia, por isso eu estou enxergando aqui uma simetria, e o Coutinho falava, olha, tecnicamente falando, não é um bom momento de comprar. Por quê? Porque o gráfico está sinalizando todo que vai para baixo. Com o passar do tempo, foi muito legal, porque eu comecei a observar os dois, o Malik e o Coutinho, conversando fora do ar. Então um foi entendendo bem assim, a forma como o outro analisa. E depois de 2, 3 meses, a gente tinha uma conversa assim, que era absolutamente espetacular. Porque o Malik, acho que entendia a questão que o Coutinho falava sobre o momento de comprar, e o Coutinho também entendia muito bem o que o Malik falava sobre assim, olha, o preço não está condizendo com a realidade operacional da companhia. E foi muito legal. Lembra dessa época, Malik? Lógico que lembro. Bons momentos, hein, Malik? Sim, com certeza. Sente saudades do Coutinho? Ele não tá ouvindo agora. Se você quiser falar que não, ele não vai ouvir. Não, era boa, né? Era boa. Antes ainda, né? Eu ficava eu e você, né? Falando mais. Quando chegou o Coutinho, melhorou. Era isso aí mesmo. Começou eu e o Malik, depois eu, o Malik e o Coutinho. Vem fazer uma visita então, lindão. A gente tá aqui no Largo da Batata, tinha uma hora e vem fazer uma visita, vem almoçar com a gente. Vamos sim, vamos marcar esse almoço. Já almoçamos algumas vezes, né, Vini? É verdade. Mas agora a gente vai acrescentar o Coutinho. É bom que o Coutinho tá doidinho pra pagar um almoço pra nós, tá bom, Malik? Só lugar chique, só frequenta lugar caro. Isso. Então a gente vai com certeza. Vamos lá no Barbacoa. Eu, você e o Coutinho bancando. Malik. Aí, ó. O Malik já ficou mais empolgado agora. Malik, um abração. Obrigado, meu parceiro. Valeu. Só deixar um adendo aí pro pessoal, né? Quem quiser me seguir, enfim, entrem lá na Suno, tá? A gente não falou de um dos papéis mais interessantes aqui, que eu acho, pro momento atual da Bolsa, que a gente recomendou na sexta-feira lá. Então, se quiserem saber qual é, veja lá. Bom, agora até eu tô... no Twitter. Até eu vou ter que entrar lá, pô. Quero saber qual é esse papel aí. O Malik volta. Vamos combinar uma nova conversa com o Malik Zen pra gente falar sobre esses outros ativos. É empresa do setor de construção civil, Malik? Só dá uma pista aí. Muito bem. Vamos lá. Obrigado, Malik. Abração, hein? Valeu, Vini. Abraço. Malik Zen, senhoras e senhores. Boa. Bom,
Nosso próximo convidado é ele, Marcelo Coutinho, já tá aqui na bancada. Seja bem-vindo, Coutinho. Fala, queridão. Relembrando aí os velhos tempos, né? Ah, que essa camisa ficou bonita. Não hein? ficou bom? Verde, era tudo que você queria, hein? Eu não posso dizer que eu influenciei de maneira decisiva, não é só isso, né? Mas também não posso negar que eu gostei pra caramba de ser verde. Só colocar o símbolo aqui agora, Fiquei né? 6 anos usando preto e branco, Ah. então agora tá na hora da galera usar um pouco de verde também, né, Coutinho? Ó, você que manda. Verde dizem que é a cor da prosperidade, sabia? Feliz, eu tô feliz, lindo. Você tá usando aí qual cor pra atrair Não, amor, hoje Coutinho? eu tô de camisa. Que é uma Eu vi a coisa galera no rara. chat do YouTube elogiando você. É raro mesmo, Tá Coutinho? chique. Acho que a última vez que eu usei uma camisa tem uns 10 anos, né? Acho que você quer impressionar a galera do nosso novo escritório aqui, hein, Coutinho? É, entendeu? A pessoa chegar de uniforme, não rola, né, lindinho? Aí você caprichou. Ah, eu peguei, vim bonito, fiz a barba. Você tá cortei o todo mesmo, Coutinho. Entendeu? Sandrinha voltou de viagem, você vai olhar pra mim e falar aí quem é esse cara, entendeu? Então eu peguei e Caprichou. dei uma geral, né, lindo? Muito Programa bem. de inauguração, pô. É, MRT News agora. Mercado em real time. O mercado acontece aqui, Coutinho. Acontece com você, monitorando, mostrando pra gente aí o que tá acontecendo com o mercado brasileiro, também o cenário internacional. Vamos primeiro aqui para as nossas próprias jabuticabas, falando sobre Ibovespa, Ibovespa Futuro e também o futuro da moeda americana. Com você, Coutinho. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então assim, né, de manhã cedo pra cá mudou pouco. O Ibov, ele é baixista. O Ibov, canalzão de baixa, deu uma lateralizada, tinha uma máxima a 1,74,500. A máxima do Ibov foi 1,74,200. Então assim, fiquem atentos. Não tem nada de diferente, tá? Então assim, o mercado brasileiro, a gente segue, pra mim, né, de uma forma muito eufêmica, jogado às traças. O dinheiro tá lá nos Estados Unidos. Hoje, excepcionalmente hoje, tudo subiu um pouco, né? Então, Bitcoin subiu, o ouro subiu, a bolsa subiu, né? E os Estados Unidos também subiram, né? Então, assim, o Leozinho pagou de manhã as techs americanas. Então, assim, tudo subindo, se não de 5% para cima, 2 dígitos. Então, a gente já vem, né? Para quem já acompanha o nosso trabalho e para quem eventualmente nos acompanha a partir de hoje ou nos acompanha recente, o meu call de compra sempre foi: quer comprar Brasil? Compra BDR de empresa americana, ponto. Então, esse tem sido o call das últimas semanas. Ouvi você falar isso várias vezes. Né? Então, assim, e quem entrou nesses calls verdadeiramente, seja 7 magníficas, 8 agora com a SpaceX, os agregados, não só IA, mas a parte de infraestrutura de IA, energia fotônica, né? Em homenagem aí ao Fares também, que já deu um monte de call que deu certo. Então, assim, quer comprar? É BDR de empresa americana, ponto. Aqui, stock picking no Brasil é difícil, o Brasil é tudo pivô de baixa, envelope de baixa, tá tudo caindo e beleza, porque o Ibov tá na tela e não mostra nada muito diferente. Hoje, é o que eu falei, pra mim é um chamariz, você tem aqui uma melhora do cenário que não se comprova, ou seja, vai se comprovar na sexta-feira se assinar. Se não assinar, daqui 2 minutinhos o Trump vai lá, dá uma tuitada, fala que tudo era mentira, o negócio pega e volta. Então, ok, o mercado hoje faz uma leve correção. Não entraria comprado pesado em Ibov, não acho que vale a pena, eu acho ainda muito arriscado, mantenho o que a gente vem falando. Na parte de índice dólar, quando você olha para o índice ele pegou, inflexionou naquele 1,73,890 que eu falei. Então assim, o macro de curto prazo desse cara é altista, fez aqui uma formaçãozinha que a gente chama de star, né? Sobe, coloca lá um spinning top pequenininho e depois dá uma paulada, uma traulitada em homenagem ao Vini aqui. Então, o 1,73,890 foi o ponto de reversão, esse cara agora sentado em cima de um suporte. Então, vendidos no índice, por favor, fiquem atentos. Já no caso do dólar, o dólar bateu aqui nessa primeira, chegou a cair, o dólar agora pega, lateraliza, cota 76, objetivo do dólar 88, chegando no 88, inflexiona, desce, então chegando em R$ 5,088, por favor, fiquem atentos e gruda o stop. Na parte de DIs, o DI baixista, né, o Leozinho pagou de manhã cedo, mudou pouco de lá para cá, dei um F28 cota 14,30, objetivo a 14,08. Dei um F35 sentado no suporte a 14,09. Macro dos DIs para cima. Curto prazo, 3, 4 dias úteis. Corrige. Cantamos isso, a priori também tudo sob controle. Para terminar, opções de Copom. Opções de Copom, manutenção 20%, corte de 0,25%.
80%. Cortes de 50% e 75% desprezível. Coutinho, a gente vai falar sobre as empresas brasileiras que mais avançam e os ativos que mais recuam hoje na composição do Ibov, e quando a gente olha para o que está no vermelho, só tem empresa do setor de petróleo. Então acho que é mais importante a gente olhar primeiro para commodity, para a gente falar desse petróleo Brent, e depois a gente traz a cotação de Prio, Petrobras, REC V3, Petro Recôncavo e Brava. Comentei sobre as empresas nessa ordem, porque nessa ordem de Prio para Brava, Prio é a que mais cai, considerando a variação percentual, uma retração agora na ordem de 6%, e Brava tem um recuo de quase 3%. A gente vai passear por todas essas companhias, mas primeiro vamos olhar a commodity, Coutinho. O que está acontecendo com esse petróleo? Há pouco o presidente dos Estados Unidos estava ao lado de Emmanuel Macron e disse que o petróleo está despencando. Ele exagerou ou não, Coutinho? Vamos lá. Bom, não sei se despencando é o termo. O petróleo realmente cai bem, né? Assim, o petróleo dormiu a 87, acordou 84. Cota 82. Baixista, envelope de baixa, pivô de baixa, tudo para baixo. Então, assim, no caso do petróleo, deixa descer. O petróleo, a gente, de novo, cantou essa bola, né? E aí, eventualmente, indo aqui para a parte de Oil Brasil, que a gente já vai falar, né, para fechar a cotação do petróleo. Cota 82, 81, 81 leve alta, posterior queda, objetivo do petróleo 75. Beleza, então o petróleo já era para baixo. Eu acho que a notícia ou a informação, ela tá em Petro, né? Você vê Petrobras, cota 3925. Petrobras, eu pedi muito, insistentemente, que vocês colocassem uma trava no 4434, que era dali para baixo. Então, assim, Petrobras já derreteu mais de 10% de lá para cá. E aí, novamente, sei que Petrobras é papel de carrego, mas carrego ou não carrego, não adianta carregar uma posição e tomar menos 10. Então, novamente, Petrobras é um ativo abundante em termos de opções. Então, compra de put, uma operação estruturada em Petrobras, objetivo de Petrobras, R$ 38,39. Ô Coutinho, deixa eu até pedir aqui, porque você falou de Petrobras, pelo menos para mim aqui no retorno tá o petróleo Brent, com vencimento em agosto de 2026. Então só vou pedir para você refazer aí a análise técnica, por favor, de Petrobras, para você dividir a sua tela aí, para aparecer a tela com a cotação aí de Petrobras Petri 4. Enquanto você prepara para nós o gráfico de Petrobras, Coutinho, deixa eu aproveitar para trazer duas informações. Primeiro é a cotação de momento dessas companhias. E depois duas informações de agências a respeito ainda de atualizações no que caminha para ser a resolução do conflito entre Estados Unidos e Irã. Estados Unidos, Israel e Irã. E aí o Coutinho já traz a cotação de Prio, Petrobras, Petro Recôncavo e Brava também. Olha, nós temos agora Prio recuando quase 6, Petrobras Petri 4 cai 4,69, Petro Recôncavo com retração de 3,84%. 3,84% é a queda agora de REC V3, quase 4% de marcha ré. E Brava, papel ordinário, quase 3% de retração, queda de 2,85% para o papel ordinário de Brava. Não é do setor de óleo e gás, longe disso, mas só para não deixar passar a informação, nós temos agora uma série de ativos renovando mínima intradiária. Nós temos mínima para Açaí, C&A, Fleury, Marfrig, que agora é a MBRF, todos esses ativos renovando mínima intradiária, portanto atenção aí você que está operando esses papéis, eventualmente a gente consegue até passear por eles. Antes de a gente trazer aqui as informações, o Coutinho foi muito ligeiro. O Coutinho já preparou aí o gráfico das 4 principais companhias brasileiras que atuam no segmento de óleo e gás. Vai lá, com você, Coutinho. Então vamos lá. Petrobras, agora na tela, cota 3925, objetivo de Petro, 3839. Então assim, envelope de baixa, atrás de envelope de baixa, desce, 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 e Petrobras vai descendo. Quanto mais o petróleo vai caindo, mais esse cara... E lembra, na semana passada ou retrasada eu falei, o delta do petróleo para alta era menor do que o delta para baixo. Ou seja, se o petróleo subisse, Petrobras subiria menos, se o petróleo caísse, Petrobras cairia mais. Então, tá aqui. Por favor, defendam suas operações. Nota que Petro, se você pegar o macro dela, o ativo custava... cotou, né, 49,39, cota 3,9, ou seja, são menos R$10 num ativo de 50, ou seja, 20% de queda. Então, de novo, carrego ou não carrego, vocês já conhecem bem como é que eu olho o mercado, né? Então aqui, independente de qualquer coisa, tá devolvendo para fora. Quando você olha para os demais, Prio a gente também cravou para baixo, né? Então cai, lateraliza, cai, envelopão de baixa, deixa descer, Prio cota 5790, objetivo é 5427.
Quando você olha para Petro Recôncavo, canalzão de baixa, então também cai, corrige, cai, lateraliza, cai, corrige, cai, sentou em cima de 10,49 e agora você tem de novo formação baixista, Prio, Petro Recôncavo agora, Petro, todas as três puxando para baixo. No caso de Petro Recôncavo, é só perder os 10,47 que ela continua azedando. A exceção é Brava. Brava vinha numa movimentação diferente, Brava vinha numa tendência de alta, inflexiona e cede como todas, mas não cai igual em função do macro. Se você compara os 4 ativos, você vê Petrobras com canal de baixa, você vê Prio, você vê Petro Recôncavo, todas elas com formações gráficas baixistas, e Brava vinha na direção contrária, cede nos últimos 5 dias úteis, ok, deve de uma certa forma reacoplar na queda do petróleo, mas dos 4 ativos é o que acopla menos, é o que tem delta menor. Então, fiquem atentos. De qualquer forma, comprados permanecem mal comprados em qualquer um deles. Aqui, no curto prazo, a única forma desses caras aqui subirem é o acordo dar errado, e aí o petróleo dá uma estressada e esse troço vai, mas de novo, num delta sempre menor. Eu não vejo macro para qualquer um desses 4 caras subir e voltar a níveis de, seja máxima histórica ou seja máximas de região. Então, por favor, fique atento quem está comprado em qualquer um desses 4 papéis de oil. Obrigado, viu, Coutinho? Vamos trazer aqui informações a respeito de atualização, a respeito do cenário lá desse conflito no Oriente Médio, conflito que tudo indica está caminhando para uma finalização do acordo de paz, pelo menos um acordo de cessar-fogo pelos próximos 60 dias. Matéria do jornal O Globo, a matéria foi publicada no jornal O Globo, mas o texto é da agência France Press. Ataque de Israel deixa um morto no sul do Líbano, menos de 24 horas após o anúncio do acordo entre Estados Unidos e Irã. O Financial Juice já publicou que conversou com uma autoridade americana, não revelou o nome da fonte, mas que essa fonte disse à agência internacional que a defesa de Israel e a permanência de Israel na região sul do país, na região norte do país, sul do Líbano, não é uma condicional para o acordo envolvendo os americanos e os iranianos. Sandra Lacerda tem mais detalhes. Vamos ao texto, Sandrinha. A mídia estatal libanesa informou que um ataque israelense ao sul do país nesta segunda-feira matou uma pessoa. Esse foi o primeiro ataque relatado desde o anúncio de um memorando de entendimento acordado entre Estados Unidos e Irã, que suspende a guerra por 60 dias e posterga negociações nucleares. O texto deverá ser assinado pelas partes na Suíça na sexta-feira. Abrindo aspas para a Agência Nacional de Notícias, um drone inimigo atingiu um carro na rotatória de Kfar Tibnit, levando à morte do motorista. Isso se refere a uma vila próxima à cidade de Nabatie. Continuando o texto, tanto Donald Trump quanto as autoridades iranianas afirmaram que Líbano e Israel estão no memorando de entendimento acordado entre Estados Unidos e Irã e anunciado na noite de domingo. Enquanto o presidente libanês Joseph Aoun disse esperar que o processo diplomático interrompa a agressão militar sofrida pelo país, autoridades israelenses criticaram os termos finais negociados pelos aliados americanos, antecipando que suas forças armadas não irão se retirar do Líbano ou de outros territórios sobre os quais avançaram desde o atentado terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023. Obrigado, viu, Sandra? No momento em que o Ibovespa Futuro renova a mínima intradiária, a gente vai falar com o Coutinho. Tinha mencionado aqui para você alguns papéis que não são do setor de óleo e gás e que também tem um peso menor na composição do Ibov, mas uma série de ativos cíclicos domésticos renovando mínima intradiária. Agora você está ouvindo aí a sinalização sonora. Senta o dedo aí, Edi, por gentileza. Cadê o sininho? Mínima do dia para o Ibovespa, mínima do dia aí para o Ibovespa Futuro, na verdade, senhoras e senhores. O Coutinho já vai trazer a informação. Antes, 2 complementos ao que a Sandra apresentou aqui. Primeiro, que o Financial Juice acabou de publicar, na verdade a notícia vem do canal número 12 lá de Israel, que é um veículo de comunicação importante do país. Olha só, agora que horas são, hein? O de nosso GC conta aí, ó, 1h com 50 minutos. Daqui 10 minutos vai começar um pronunciamento, uma entrevista coletiva do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, às 2h, horário de Brasília. Portanto, aí, atenção, nosso produtor João já tá aqui, ó, né? O cara parece que viu um prato de comida, o homem já fez um joinha aqui pra mim e falou, deixa comigo, que eu vou atrás desse link, Vini.
E aí a gente vai acompanhar com a tradução feita por agências internacionais, o que a gente conseguir também aqui de tradução em tempo real. Vamos trazer para você que está monitorando junto com a gente o mercado as declarações de Benjamin Netanyahu, dentro do que for possível também, porque 2h da tarde, daqui 10 minutos, começa a nossa entrevista com Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, uma entrevista especial no nosso Almoção de Negócios para marcar o início da nova fase de MRT News. Então é daqui a pouquinho, o Fernando Max também vai participar com a gente dessa entrevista. Então tem a entrevista para você, junto às declarações de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, segundo informação aqui do canal número 12, um importante veículo de mídia israelense. Além do que a Sandra mostrou, ainda no portal o Globo, uma matéria aqui relevante feita por meio de agências internacionais. Então o Globo se inspirou em agências internacionais de Teherã e de Washington para escrever aqui, ó, essa matéria que você vai ver agora junto comigo. Tá aparecendo aí, ô Edi, a minha tela? Porque eu já tinha trocado aqui de aba, viu, Edi? Acho que travou aí a minha tela. Não sei se você consegue mostrar aí agora, ó. Entenda o acordo entre Estados Unidos e Irã. Ah, não, tô vendo aqui no retorno, ó. Minha tela travou, mas não tem problema. Eu vou ler o texto para você que nos acompanha, pelo menos as partes principais a respeito desse texto, que traz aqui alguns bastidores sobre o acordo. Diz o seguinte: o texto completo desse acordo, e para quem está chegando agora eu vou reforçar, é uma matéria do jornal O Globo. Os jornalistas do portal, do periódico, eles se inspiraram em matérias que são publicadas pela mídia estatal do Irã, em Teherã, e por agências internacionais de Washington. Eles fizeram um compilado de tudo que essas agências estão publicando e fizeram o texto que eu estou apresentando agora aqui para você, telespectador do Almoço de Negócios. O texto completo do acordo ainda não foi publicado, mas os detalhes que começam a surgir sugerem que algumas das questões mais difíceis foram adiadas para futuras rodadas de negociações. Entre os pontos postergados está o destino do urânio enriquecido pelo Irã em nível próximo ao necessário para a fabricação de uma arma atômica, motivo de constante divergência entre autoridades dos dois países em declarações públicas. A mídia estatal iraniana publicou o que alega serem os pontos principais do memorando atual, com 14 pontos, incluindo o fim permanente e imediato de todas as frentes de guerra, incluindo a do Líbano, e a suspensão completa do bloqueio naval americano em até 30 dias, com retirada das tropas dos arredores do Irã. Autoridades que receberam informações sobre o documento afirmam que os Estados Unidos se comprometeram a iniciar o desmantelamento do bloqueio naval a portos iranianos, enquanto o Irã, em contrapartidas, removeria minas do Estreito de Hormuz e iria reabrir a importante rota marítima para navegação comercial. É o que temos de mais atualizado, senhoras e senhores. 1h da tarde, 53 minutos, você, Coutinho, de olho nesse índice, nesse dólar. Há pouco o Ibovespa Futuro renovou mínima intradiária. Então vamos lá, pessoal. Eu já dei uma atualizada aqui nos FIBOS. Então assim, o índice, ele tá rompendo aquela LT. Ainda não rompeu, mas de novo, né? O trader prevenido é o trader que já tem plano A e plano B. Plano A, reversão no 1,72,140. Aparentemente não vai virar. Então, plano B, reversão ao 1,70,710. Então, de novo, recordar é viver. Ou inflexiona na primeira ou inflexiona na terceira. Na primeira, aparentemente, não está querendo. Então, fica de olho aqui, gruda o stop. Se azedar, 1,70,711. O dólar é a mesma coisa. Já atualizei o FIBO. E esse FIBO me deu no mesmo lugar, né? O outro era R$ 5,088, esse cara é R$ 5,082. O dólar é baixista, o movimento é um movimento de correção de curto prazo, leve alta, posterior queda. Aqui a regrinha é a mesma, ou inflexiona na primeira ou inflexiona na terceira. Então, ou esse cara inflexiona no 86, ou esse cara inflexiona no 104. Esse cara poderia ter inflexionado no 172, 140, se azedar, ou no 70,710. Fechado, Coutinho. Muito obrigado, meu parceiro, pelas informações. Deixa eu ver se está aparecendo aqui a minha tela, Edi, se você consegue compartilhar aí, ó, por gentileza, o Profit Pro da Nelogica. Ah, então por enquanto não está aparecendo. Vamos segurar então, senhoras e senhores. Eu ia chamar aqui o recadinho de Minerva, nossa patrocinadora, mas o recado entra na sequência, sem problema nenhum. Vamos com pedidos da nossa audiência para Marcelo Coutinho, membros do canal com prioridade. Você escreve para cá, você ajuda o nosso programa a acontecer.
Eu lembrei aqui que antes dos pedidos da audiência, não quero frustrar não o nosso público, mas a gente falou do top 3 de queda, Coutinho, dos ativos que mais estão caindo, são empresas do setor de petróleo, e a gente não fibou o top 3, top 4 de alta. Então é importante a gente fazer isso também, considerando a variação percentual. Nós temos Embraer, o ativo está subindo praticamente 7% agora. A gente tem uma alta de 5% para o papel ordinário de Cury, companhia do setor de construção civil, que volta com bastante fôlego à região dos R$ 33,00, R$ 33,51, R$ 33,51 é o preço de tela. Vale, que sobe quase 4%, e CSN Mineração subindo 3,72%, Semin 3%. Então você já prepara aí, ó, esse quadrado mágico que você coloca no Profit Pro da Nelogica, com Embraer, Cury, Vale e CSN Mineração. Coutinho? Então vamos lá, pessoal. No caso de Embraer cota 7785, Embraer canal de baixa, Embraer macro baixista. Embraer, o correto dela, na verdade, é você fazer o seguinte: joga esse cara para cá, porque aí ele te dá os pontos de virada certinho, né? Você pega o Fibo mais longo. Então, assim, Embraer tem vários pontos de virada, tá? Ele tinha o primeiro no 7612, ele tem agora essa conjunção dessa LT no 7861 e o 8109. Então, assim, o macro de Embraer é para baixo. Então, de novo, não tem o figura gráfica altista, isso aqui é uma correção de um movimento de queda. Comprar os Embraer, ok, hoje estão 6,84% mais feliz, mas, de novo, tenham já uma eventual estratégia de saída caso esse cara faça a manutenção. Não te senti muito empolgado não com o gráfico de Embraer. Porque às vezes a gente anima, por exemplo, com esse desenho aqui, ó, e aí olha o que acontece com o Embraer. Embraer vai lá e dá uma marretada para baixo. Aqui é a mesma coisa, a gente se anima com um desenho desse, Embraer vai lá e dá uma segunda marretada para baixo. Então, de novo, fiquem atentos. Aqui, problemas com o Embraer? Nenhum. Tudo sob controle, empresa bárbara, backlog de avião aumentando. Só que, de novo, o mercado brasileiro, ele é um mercado vendedor. Então, você vê que você tem uma leve alta e aí depois um macro de queda. Você tem uma grande alta e uma pancada baixista. Então, você não tem macro que sustenta, eventualmente, uma alta de curto prazo, como é o que você tem em Embraer agora. Agora, você não tem e não pode falar com 100% de segurança que o Ibovespa tem macro altista. Não tem fluxo. Pega de manhã cedo o Excel do Beida, você vê que é só linha vermelha. Então, a gente segue com venda excessiva no Brasil, e aí um papel desse, por melhor que seja, acaba não sustentando. Quando você sai de Embraer e vai para Cury lateralizado, Cury tem um macro baixista, Cury pode fazer o mesmo desenho de Embraer, você pode pegar e limpar ele, e aí olha só, Cury está num ponto de inflexão de queda, então comprados em Cury, hoje 4,33% mais feliz, de novo, macro baixista, o papel pode pegar e inflexionar, gruda o stop em Cury, assim como gruda o stop em Embraer. No caso de Vale cota 8235, Vale eu já arrumei o gráfico, tá? Inclusive esse Fibo aqui, na verdade, o mais bonito dele é aqui, ó. Então assim, o que você tem e qual é o problema de Vale? Macro baixista, cota 8233, Vale pode pegar, inflexionou aqui, Vale pode pegar e inflexionar a 8319. Idem, Vale é um ativo abundante em opções. Compra uma put, faz uma operação estruturada para que eventualmente Vale, além de Vale estar caindo, se você pega um macro um pouquinho mais extenso, Vale está lateralizado. Então você não tem ganho em Vale. E aí, de novo, quando você faz essa comparação, independente se você tem Vale, uma carteira eventualmente grande, carteira de dividendo, carteira que você faz lançamento coberto, no micro ou no curto prazo, a título de upside de papel, você também não tem upside em Vale. Então, Vale é Vale, mas, de novo, quer comprar? Vai comprar Tech Americana. Então, essas são as sacadinhas que a gente tem que prestar atenção em momentos como esse. E outra coisa, Vale está dando uma porrada hoje a 82, sendo que Vale fechou a 79. Então, assim, o big deal do negócio é hoje, o papel sobe 4%, mas se você olhar na semana passada, o papel praticamente ficou transitando no 0 a 0 lateralizado. Para terminar, CSN Mineração, Semin 3, macro baixista, leve upside, 446, o upside dela é até 4,68, 4,68, por favor, gruda o stop.
Fechado, meu parceiro Marcelo Coutinho, senhoras e senhores, Coutinho, trazendo aqui a avaliação técnica para quem está monitorando os papéis que mais avançam na composição do Ibov nesta tarde de segunda-feira, nesse início de almoção de negócios, início da trajetória de MRT News. Tem aí, Andrezão, por gentileza, a minha tela, por favor, você compartilhar aí a minha tela para a gente chamar o nosso recado comercial de Minerva, senhoras e senhores, nossa patrocinadora. E daqui a pouco tem entrevista especial aqui para você no nosso almoção de negócios, tá bom? MRT News, o mercado acontece aqui. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 2 horas da tarde, mais 1 minuto, hora oficial de Brasília. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e o nosso parceiro aqui, parceiro da MRT News, Fernando Marques, também vai nos ajudar nessa entrevista. O Marques já está conectado? Tá junto com a gente aqui o nosso Fernando Marques. Daqui a pouquinho a gente já cumprimenta então o Marques. Vamos com 2, 3 pedidos da nossa audiência, beleza? Sandrinha, pedidos que chegam pelo nosso WhatsApp da Alegria, por gentileza, DDD 11, o número não mudou. O número é o mesmo, o número 93726-1318. Você traz aqui a dúvida da audiência para nós, Sandra. Vamos nessa. O Thiago Dredê85 perguntando sobre Suzano, Coutinho. SUSB 3 para o Thiago Dredê85. Nos acompanha diretamente de onde, Vini? Thiago DDD85. DDD85, ele fala com a gente da região norte do país. Ceará, será? Região norte do país. Coutinho, você qual é a empresa, Sandra? É Suzano SUSB 3. Já aproveita, Coutinho, emenda Klabin também, as duas estão subindo bem hoje. Klabin 11 e SUSB 3. Suzano Baixista, cota 4298, sobe 3,52% no dia de hoje, mas quando você olha para o macro desse cara não é bom. O macro desse cara ainda é para baixo, comprados, fiquem atentos. Curto prazo do papel bonitinho, eventual leve alta, posterior queda. Leve alta a priori 4548, ativo cota 4296. Então, beleza, se subir, apesar que pela figura gráfica, eu acho que nem o 4548 ele vai bater, ele vai virar antes. Então, por favor, gruda o stop em Suzano, comprados, mal comprados, o papel vem de 5964, cota 4296, não tem muito para fazer. O Vini pediu para emendar com Klabin. Quando você olha para Klabin, é praticamente o mesmo gráfico, né? Tem esse upsidezinho de curto prazo aqui, ó, que é o mesmo upsidezinho de Suzano, mas de novo, olha para o papel, canalzão de baixo cai como se não houvesse o amanhã. O Fibo aqui tem que ser refeito, o Fibo correto desse cara é aqui para cá. E aqui é a mesma coisa, 17,27, objetivo 18,15, 18,15 inflexiona, continua descendo. Fechado, valeu meu parceiro Marcelo Coutinho, DDD 85, Ceará. Pessoal de Fortaleza tá aqui mandando mensagem, falando, Vini, é Nordeste, ó, Fortaleza tá aqui. E tem uma galera do Ceará nos acompanhando. A nossa audiência tá crescendo muito em Salvador, Bahia. Não sabia que tinha tanta gente do Ceará nos acompanhando, não, de Fortaleza. Puxa vida, mas muito legal, ó. O Farias tá aqui falando, Vini, 85 é do meu Ceará, Vini. O Ivan Lopes também. O Canal falou pra gente, ó, Ceará, Nordeste, coisa linda. O Frank nos acompanha de Fortal. O Mikael tá direto de Iguatu, Ceará, conectado junto com a gente. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí da região Nordeste que nos acompanha. Quem sabe um dia a gente não vai lá pro Nordeste fazer um programa especial lá direto do Nordeste. Aí vamos eu e você. E a Sandrinha fica aqui no estúdio, Coutinho, porque a gente precisa de um backup. Porque vai que cai a conexão, a Sandra tem que segurar daqui. Ah, não, eu quero estar em Fortaleza, eu vou pra lá. A gente que sabia de onde era o DDD 85. Eu acertei antes de você, depois você volta a transmissão e fala que eu falei, será que é o Ceará? É, sabe, porque se você deu um jeito de pesquisar no Google mais rápido. Então, ó, um abraço aí pra galera, viu? DDD 85 Ceará, o Brasil inteiro aqui conectado junto com a gente. Coutinho, estão pedindo JHSF, por gentileza. E o investidor persistente, para a gente encerrar a nossa conversa, que é membro do canal Tem Prioridade, ele pergunta onde você acredita que pode ser um ponto provável de reversão para SLC Agrícola. Então JHSF primeiro, e depois se você encontra aí já uma tendência técnica, se existe algum ponto de reversão para SLC Agrícola. O ponto de reversão é o seguinte, o papel está caindo há muito tempo, ele quer saber se tem alguma indicação
de que o papel pode subir. Com você, Coutinho. Bora. No caso da Preciosa, né, JHSF3, o ativo cota 10,50 para compra, agora cota 11,07. Então, esse cara subiu o pianinho, corrigiu, eu call de compra, eu dei a 10,50 e esse cara subiu. Sobe de forma muito discreta, não foi aquela alta que a gente esperava, né? Geralmente a gente espera que esse cara suba, corrige e já deu uma engrenada, né? Esse cara meio que foi de lateral, agora deu uma bela de uma lateralizada, montou aqui um envelope. Não tá mal comprado quem tá em JHSF. O problema é que a figura gráfica denota um movimento que passa a ser longo, né? Então assim, se você não tiver nenhum outlier, que é aquele candle gigantão, beleza, ele vai por movimentação harmônica e esse cara vai devagarinho aqui subindo. Não tá errado em termos de direção. Só não é, ou pelo menos não parece, que seja um movimento do tipo dar uma porrada, um papel que vai pegar e vai... Não, aparentemente a formação gráfica dele, inclusive esse pivô, ele tá no diário para ser mais didático, porque o correto desse tamanho de movimento aqui é você jogar o pivô no semanal. E aí você vê, se cada candle demora, imagina cada candle no semanal. No caso de SLC3, um ponto de reversão, você tem, aqui eu tenho que voltar no diário, você tem o melhor ponto de reversão a 12,28, o ativo cota 14,31. Ou seja... Ainda tem muita coisa para descer. Tá ruim, né? Esse cara ainda vai fazer leve alta posterior queda, para aí sim... ele eventualmente a 12,28 pegar e dar um ponto de compra. Antes disso, não faça isso. Até porque se você pegar, aí sim você tem que jogar no semanal. Se você pegar um suporte para tentar achar um suporte relevante, é 13,13. Então assim, forçosamente o 13,13 você vai ter que buscar. Se azedar, você vai buscar o 12,28. Coutinho, quero agradecer a sua participação, estreia do nosso novo canal da MRT News. Nós já começamos com quase 400 mil inscritos no canal do YouTube. A gente precisa de menos de 1.000 pessoas para conseguir virar aqui, para chegar em 370 mil inscritos. É muita gente acompanhando o nosso trabalho, programa diário, 12 horas todos os dias, ao vivo e de maneira gratuita aqui de transmissão, falando sobre o mercado financeiro. Alegria ter você junto com a gente nessa nova fase também, Coutinho. Sempre, lindão. Não teria como ter MRT sem você, Coutinho. Ô, lindão. Faz o corte aí, viu, Leozinho? Faz o corte que eu vou colocar no LinkedIn. Muito bem. Faz o Pix de 1.000 também. Valeu, Coutinho. Um abraço. Você é pidão, hein? Tchau, pessoal. Boa tarde pra vocês. Com Deus. Tchau. Marcelo Coutinho retorna ao Almoção de Negócios na quarta-feira desta semana. 2 horas da tarde, mais 8 minutos. É uma alegria, nessa estreia de MRT News, conversar a partir de agora com Roberto Castelo Branco, economista. Foi presidente da Petrobras entre janeiro de 2019 até abril de 2021. Autor do livro Petrobras, a luta pela transformação. Presidente, muito obrigado pelo espaço na agenda. É uma honra recebê-lo aqui na estreia da nossa nova marca. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Eu fico honrado de estrear a nova marca, a qual desejo muito sucesso. Presidente, as nossas conversas sempre foram conversas muito boas. Nós sempre temos a honra de ouvir